Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Lançai as Redes. Hoje é terça-feira, dia de partilha da palavra. Jogar minhas redes, onde o Senhor me mandar. E é com imensa alegria, meus irmãos e minhas irmãs, que venho ter com vocês mais uma vez, em mais uma terça-feira em que nós viemos aqui partilhar da palavra de Deus. E sem nos delongar muito, já peço que você, meu irmão, minha irmã, tome aí já em suas mãos a palavra de Deus, para que nós possamos meditá-la juntos. Mas antes de entrarmos na palavra, peço que você ore comigo, pedindo que, através da intercessão de Maria, que a palavra de Deus possa chegar até o seu coração, naquilo que você precisa ouvir neste dia, que realmente aconteça aqui, a partir desta palavra que é o próprio Cristo, acontecer a mudança, a conversão na sua vida, que aqueles que escutam possam sentir a graça de Deus chegando até o seu coração, até a sua vida, até aquilo que você precisa, aquilo que você anseia. Que a graça de Deus nosso Senhor esteja conosco e que esta pregação seja iluminada por Deus, para que chegue aos corações, que chegue às vidas das pessoas aquilo que precisa ser escutado, aquilo que precisa ser dito por Deus a cada um de nós. Para que tudo isso aconteça, pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer hoje uma pregação que vem para nos alimentar. E aí eu pergunto para você de cara no início dessa pregação, no início dessa partilha: você está precisando de alimento? O seu espírito está precisando de alimento? Você está alimentando o seu espírito? E já entrando nessa palavra, já entrando naquilo que o Senhor quer dizer para nós, eu peço que você tome sua palavra lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 30 e seguintes. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30 e seguintes. E vai dizer assim: eles perguntaram: quais sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dai-nos então desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este é um contexto muito bonito para nós. E esta é uma palavra que nos ensina muito a como viver em comunidade, a como ser cristão. Porque nessas palavras de Jesus está escondido um grande mistério, uma grande força para nós. E é isso que nós devemos e vamos partilhar nesta noite. Para você que quer se alimentar da graça de Deus, para você que quer nessa noite, neste dia, nesta tarde, sair daqui dessa pregação alimentado, você precisa entender que o seu alimento é Jesus Cristo. E este alimento compõe 3 dinâmicas diferentes. E aí, é isso que nós vamos partilhar aqui hoje. É essa graça que precisa chegar ao seu coração. Eu sei e entendo que estou falando aqui numa rede de computadores e que qualquer um pode assistir esse vídeo. Mas especialmente para você, meu irmão, minha irmã, que diz que é católico, eu falo para você também, em especial nessa noite.
Porque nós acreditamos que o Cristo vive presente em nosso meio em pelo menos 3 maneiras. E é sobre essas 3 maneiras que nós vamos falar. A primeira delas, Jesus está presente em nosso meio através da palavra. Se nós pegarmos o capítulo 1 deste evangelho mesmo de João, ele vai dizer que a palavra de Deus, o verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Se nós pegarmos a carta de São Paulo aos Hebreus, ele vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula, julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daqueles a quem devemos prestar contas. É estranho Paulo começa dizendo da palavra, e quando ele termina ele já diz que tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Nós devemos prestar contas a Jesus Cristo, como este mesmo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Não, capítulo 5, versículo 10, desculpa. Ele vai dizer que todos nós devemos comparecer às claras diante do tribunal de Cristo. Então nós devemos prestar conta para Cristo. E Paulo começa falando da palavra e dizendo que tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Paulo faz essa junção. Começa falando da palavra e termina falando de Jesus, porque está falando da mesma coisa. A palavra é Jesus Cristo. Então o primeiro alimento que a sua alma precisa, meu irmão e minha irmã, é a palavra de Deus. Você precisa habituar-se a ler. Você precisa estar habituado à leitura da palavra, a conhecer o que está escrito. Por quê? Porque este é o primeiro alimento. Nós devemos estar alimentados da palavra, porque Cristo é o pão vivo descido dos céus e a palavra é Jesus Cristo. Então nós precisamos estar alimentados da palavra. E isso eu falo para você, meu irmão católico e minha irmã católica, preguiçosa, que não tem coragem de abrir a Bíblia nem para ler o evangelho do dia. E depois reclama que não conhece. E depois reclama quando um protestante dá um nó em você na rua porque você não conhece uma palavra. Porque você não conhece nada do que está escrito. Então o primeiro alimento que a sua alma precisa para responder com firmeza a fé que você professa, porque Pedro diz que nós devemos ter na ponta da língua, responder com convicção a fé, aquilo que nós acreditamos, nós devemos saber. Então para você, meu irmão e minha irmã, e eu falo realmente, especialmente para você, meu irmão católico, para você, meu irmão que vai à Igreja Católica Apostólica Romana, leia a palavra de Deus. Aprenda o que ela te diz. Aprenda o que ela tem a te dizer. Vá atrás, estude, pesquise. Entre, aprofunde. Ouça o que Deus tem para dizer. Porque aqui está presente nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em um dos vídeos que eu fiz da liturgia da palavra, o primeiro vídeo da liturgia da palavra, eu disse que a nossa igreja professa que nós devemos a mesma veneração à palavra e à Eucaristia. A palavra e o corpo de Cristo. Está escrito na instituição dogmática Dei Verbum. Está escrito, e isso é dogma da Igreja Católica, dizendo para você que nós devemos venerar a palavra de Deus como nós veneramos o corpo de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, precisa se tornar uma prática na sua vida a leitura da palavra. A sua alma não resiste sem isso. Este é o primeiro dos alimentos. Nós não podemos viver sem isso. Isso aqui é pão vivo descido do céu. É palavra de Deus para você, meu irmão. Para você, minha irmã. A instituição dogmática Dei Verbum fala da revelação divina. Deus tem revelações para você aqui na palavra. Para você, meu irmão e minha irmã, que se diz católico e está indo buscar aonde está a sua vida, aonde está a revelação da sua vida, numa cartomante, num candomblessista, está indo buscar a resposta da sua vida em outras religiões. Eles têm as religiões deles. Eu estou falando para você que é católico. Eu estou dizendo para você, a revelação da sua vida está aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente na palavra. Ele é a palavra. Porque a palavra de Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, meu irmão e minha irmã, hoje é um pedido do coração.
que Deus me inspirava nessa pregação a dizer para você: aprofunde-se na palavra de Deus. Está na hora de você começar a se aprofundar na palavra de Deus, porque nós estamos cansados, eu estou cansado de ver católico frouxo, de ver católico que não lê a palavra, que não conhece nada, que vai em qualquer lugar e é dobrado do avesso por um protestante ou por qualquer outra pessoa porque não conhece nada da palavra. Que um irmão protestante vai citar qualquer passagem bíblica e você vai acreditar no que ele disser, porque você não sabe se é verdade ou se é mentira. Está na hora de dar um basta nisso. Nós precisamos de católicos fervorosos na palavra, na doutrina, claro, porque também é palavra. Porque a Lumen Gentium vai dizer que a palavra, a tradição e o magistério fazem parte do mesmo depósito de fé. Nós temos que estudar tudo, claro, mas é muita coisa. Então, se você não tem acesso a tanta coisa, leia a palavra de Deus, que você tem fácil acesso, que você tem na internet, que você tem uma liturgia diária, que você tem um jornalzinho, que você tem uma Bíblia na sua casa. Você tem diversos meios de ler a palavra de Deus, então leia. Para de enrolar. Para de brincar de ser católico. Está na hora de ser católico de verdade. Está na hora de ser cristão de verdade. Porque se você aí que está me assistindo também é um protestante, também é evangélico e não lê a palavra, larga a mão de ser frouxo. Larga a mão de ser frouxo. Está na hora de começarmos a ter cristãos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o que está escrito aqui. Como na carta de Tiago ele vai dizer: não sejam meros ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Está na hora, meu irmão e minha irmã, de acordar. Não dá mais para viver um cristianismo de porcaria. Não dá mais. É por isso que as almas estão morrendo, porque falta alimento. Você já tentou ficar algum tempo sem comer? Você já passou fome, meu irmão e minha irmã? Se você já passou fome, você sabe que o seu corpo começa a não aguentar mais. Eu tenho tido a graça de ir algumas vezes às ruas, entregar alimento àqueles que moram nas ruas. E você vê no rosto, na face, no jeito, e isso é porque tem muita gente que leva alimento para eles. Conversando com um destes moradores, com um destes irmãos de rua, ele dizia: uma hora o corpo vai se acostumando a não ter comida. Uma hora o corpo vai se acostumando a não ter o alimento e a gente vai ficando fraco. Não percebe, mas vai ficando fraco. Então, o mesmo acontece com a sua alma. Quando você não alimenta a sua alma começa a ficar fraca. E é aí que entram as tentações, os pecados, os erros. E é aí que é destruído a sua fé, a sua família e tudo aquilo que você gostaria de ser. Porque é morto, porque está fraco. Porque não tem alimento sólido. Porque não tem alimento para dar. Paulo vai dizer em Hebreus também: eu achei que eu podia te dar alimento sólido, mas você ainda tem que tomar leite. Quando a nossa alma está muito fraca, não adianta vir com alimento sólido que ela não aguenta. Então você precisa começar a estar pronto para receber os alimentos que Deus tem para te dar. Então quando Jesus responde aqui que Ele é o pão vivo descido dos céus, que quem come deste pão nunca mais terá fome, este evangelho de João, que é magnífico, que ele dá diversos sinais, e que 2 capítulos antes ele diz para a samaritana que ele é a água viva descida do céu, e agora ele diz que ele é o pão da vida. Ele está dizendo: eu sou o essencial da sua vida. O que você precisa de alimento sou eu. Assim como daqui a algum tempo celebraremos o nascimento de Jesus Cristo numa manjedoura, o local de comida dos animais, mostrando que nós nunca mais precisaríamos de outro alimento. O alimento que nós precisávamos nasceu em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, atente-se aqui no que eu estou dizendo. Olha para mim aqui. Você precisa começar a se alimentar da palavra. A palavra precisa se tornar realidade na sua vida. Risca a sua palavra, marca aquilo que você gostou, marca aquilo que Deus tocou no seu coração, mas leia, faça alguma coisa, junte amigos, faça estudo bíblico. Eu não sei o que você vai fazer, mas faça. A palavra de Deus precisa se tornar rotina na sua vida, porque ela é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o alimento para a sua alma. Você não pode continuar fazendo isso que você está fazendo, sendo negligente, sendo leviano com a sua alma, com o seu espírito,
jogando ele no lixo, deixando ele fraco porque não tem coragem de parar 10 minutos do seu dia para ler um trecho da palavra. Está na hora, meu irmão e minha irmã, de acordar um pouco, de sair dessa sonolência. Este tempo do advento é exatamente para estarmos vigilantes, então acorda. Se levanta deste sono que você está vivendo, deste sono espiritual que você está vivendo e começa a praticar a leitura da palavra. Meu irmão e minha irmã, está na hora de acordarmos. Está na hora de começar a ler a palavra. Porque isso é profundo. E isso é real. O Cristo que se deu alimento a nós está presente nessa palavra. E muitas vezes ela está aí na sua estante esquecida, cheia de poeira, tirada das sextas-feiras no dia da faxina. Você não lê a palavra, você não conhece a palavra e você nem sequer gosta da palavra. Muitas vezes quando o padre começa a pregar demais sobre a palavra no domingo, você já começa a olhar no seu relógio porque você não aguenta ouvir sobre a palavra. Por quê? Porque negligenciou com o seu espírito e agora não está pronto para receber o alimento que Deus quer te dar. Então, meu irmão e minha irmã, comece a alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Este é o primeiro alimento. O segundo alimento que Deus toca e tocou ao meu coração chama-se Eucaristia. Graça da Igreja Católica. Nossos irmãos protestantes, infelizmente, não têm Eucaristia. Você, meu irmão católico, você, minha irmã católica, tem o privilégio de todas as vezes que participa da Santa Missa, participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e receber na sua boca o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o prazer, o privilégio, a graça, mesmo sendo indigno, de receber nas suas mãos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então este mesmo pão vivo que se faz presente na palavra, se faz presente na Eucaristia. Se faz presente na Eucaristia. Isso é para você, meu irmão e minha irmã, que só vai na missa no Natal e na Páscoa, ou nem na Páscoa vai, só vai no Natal. Você não está alimentando a sua alma com a Eucaristia. Você não está se alimentando a sua alma com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que essa sua alma está fraca. É por isso que essa sua espiritualidade é de lixo. Porque você não se alimenta da palavra, porque você não se alimenta da Eucaristia. Onde vai estar a força do seu espírito? O pão vivo descido dos céus. Aquele que pode te dar o pão que nunca mais te dará fome, que pode te dar a água que nunca mais te dará sede, não está com você. Porque você não está se alimentando disso. Apesar de ele estar disponível para te alimentar, você não está comendo, você não está bebendo daquilo que Deus tem para te dar. Então, meu irmão e minha irmã, para você aí que faz, sei lá, 6 meses, 1 ano ou mais que não se confessa, procure uma confissão urgentemente. Viver os sacramentos é muito importante para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Procure uma confissão. Confesse-se. Confesse os seus pecados e comungue. Participe da Eucaristia. Se você quiser pegar o mesmo Evangelho de João, finalzinho do Evangelho de João, se eu não me engano é o capítulo 20, que ele vai dizer aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, eles serão retidos. Para você que não acredita em confissão, foi Jesus que instituiu isso nos apóstolos, falando que eles tinham autoridade para perdoar os pecados. E eles tinham autoridade para dizer: não, você não está perdoado dos pecados. Então, para você que não acredita em confissão, Jesus que disse, Jesus que instituiu nos apóstolos, e nós acreditamos na sucessão apostólica. Aquilo que foi dado aos apóstolos foi sendo passado um após o outro até chegar até nós. Então, meu irmão e minha irmã, foi Jesus que instituiu a confissão. Confesse-se e depois vá comungar. Vá receber a Eucaristia. Não gosta do seu padre? Acha que o padre não presta? Acha que o padre é isso ou aquilo? Reze por ele. Mas querendo você ou não, desejando você ou não, ele recebeu a unção da Igreja Católica e ele tem nas suas mãos a unção para perdoar os seus pecados e para consagrar nosso Senhor Jesus Cristo. Para consagrar pão e vinho em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não importa o que você acha, vá lá, confesse, comungue. Está na hora de alimentar o nosso espírito, meu irmão. Está na hora de alimentar o nosso espírito, minha irmã. Nosso espírito está morrendo porque não tem alimento.
porque não tem alimento. Você consegue pensar nisso? Você consegue pensar em viver sem água? São Paulo passando, por exemplo, agora, que passou há pouco tempo, o risco de ficar sem água, todo mundo preocupado. O seu espírito está sem água há quanto tempo? Porque a água viva descida do céu não está alimentando, não está dando de beber a este espírito que tem aí dentro de você. Está morrendo o seu espírito. O racionamento que o seu espírito está passando é muito maior que o que nós estamos passando aqui em São Paulo. Porque você não tem coragem de dar de alimento, de dar bebida, a bebida verdadeira a este espírito. Meu irmão e minha irmã, está na hora de acordar. Sede vigilantes. Sede vigilantes. E olha, presta atenção, confesse antes de comungar. São Paulo diz que aquele que não se examina antes da comunhão comunga a própria condenação. Presta atenção, hein? Não é isso não. Você tem que ir lá se confessar sim. Tem que tentar buscar viver a santidade sim. Sair de uma vida de erro, sair de uma vida de pecado. Tem que sair para poder voltar à comunhão com Jesus Cristo, o alimento que quer alimentar a sua alma. Então, meu irmão, minha irmã, está na hora de acordar e voltar o seu coração para Deus. A sua alma está sedenta de Jesus Cristo. A sua alma está sedenta. A minha alma tem sede de Deus, vai dizer o Salmo. Sua alma tem sede de Deus. E ou você dá dessa água viva, ou ela vai acabar morrendo. Então, acorda. Está na hora de voltar o seu coração a Deus. Está na hora de dar do alimento e da bebida verdadeira para este espírito. Chega de cachaça. Chega de bebida, de encher a cara, de chegar em casa bêbado. Chega de cigarro. Cigarro, meu irmão, é pecado caso você não saiba. Chega de drogas. Chega de todas as outras coisas que você enfiou dentro dessa sua boca e dentro desse seu espírito. Está na hora de alimentá-lo com alimento verdadeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo presente na palavra e presente na Eucaristia. E o terceiro ponto de alimento para nós, e esse eu falo muito especificamente com você, meu irmão católico. Os nossos irmãos protestantes não acreditam que eles são a Igreja de Cristo. Nós católicos acreditamos que somos a Igreja de Cristo. Então, nós acreditamos que Jesus se faz presente na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não acredita em mim? Então vamos lá. Primeira carta de Coríntios. Pega aí, primeira carta de Coríntios na sua Bíblia. Vamos lá. Capítulo 12. Certo? Vamos ler juntos? A cada um, lá no versículo 7, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas se realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Aí a gente vai para o versículo 12, capítulo 12, versículo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. E assim, Paulo vai dizendo dos membros que compõem este corpo em que Cristo é a cabeça.
Este corpo, meu irmão, minha irmã, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana, em que você que faz parte dela, faz parte do corpo de Cristo. Então, você se alimenta da palavra, que é o corpo de Cristo, você se alimenta da Eucaristia, que é o corpo de Cristo, e você participa da igreja, da comunidade, da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o corpo de Cristo. Ou você se alimenta destes 3 pontos, ou você não vai estar se alimentando do pão vivo descido dos céus. Então eu peço que você pegue mais uma parte comigo, mais um. Vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos falar da conversão de um homem, de um cara fantástico, de um cara chamado Saulo de Tarso, que depois vai se tornar Paulo, muito conhecido. E aí a gente vai ler a parte da conversão de Saulo. Vamos lá para o versículo 4, onde vai começar. A gente não sabe de onde Paulo caiu, se foi de um cavalo, mas de algum lugar ele caiu. Então, versículo 4, é o capítulo 9, versículo 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali será dito o que deves fazer. Só este versículo. Uma pergunta para você, meu irmão, aqui. Dá uma olhadinha aqui para mim. Olha aqui na minha carinha. Jesus e Saulo e Paulo conviveram fisicamente? Jesus aqui está dizendo realmente de um Paulo que perseguia Jesus Cristo? Saulo perseguia Jesus Cristo? Não. Saulo perseguia os cristãos. Saulo perseguia aqueles que seguiam Jesus Cristo. Saulo matou Estevão, um seguidor de Jesus Cristo, diácono. Saulo era um perseguidor de cristão. Então responde a minha pergunta aqui. Por que Jesus diz: eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo? Qual é a resposta? Jesus é a igreja. Quem persegue os cristãos, quem persegue a igreja católica, persegue o próprio Jesus Cristo. Você está compreendendo, meu irmão e minha irmã, a importância que tem de você estar dentro da igreja? Jesus Cristo é a igreja católica. A igreja católica é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante você estar alimentado na igreja. Por isso é importante que você esteja participante na igreja. Por quê? Porque ali está um alimento que a sua alma precisa. Nós católicos somos seres comunitários, nós vivemos em comunidade. Desde o início. Desde o Atos dos Apóstolos, se você for lendo o Atos dos Apóstolos, você vai perceber que desde o início nós somos comunidade. Nós vivemos partilhando em comum. Então, meu irmão e minha irmã, essa é para você que diz: não, eu prefiro rezar sozinho. Eu prefiro não participar da comunidade não. Lá só tem gente falsa, gente que não gosta das coisas que eu faço. Ah, lá só tem gente que fala mal de mim. Ninguém gosta de mim lá na comunidade, eu não vou mais não. Meu irmão e minha irmã, ó, acabou a palhaçada. Nós precisamos participar da comunidade. Por quê? Porque lá é parte do corpo de Cristo. E eu tenho que estar alimentado. Então vamos recapitular. Sua alma precisa de alimento e de bebida verdadeira, de água viva. Quem é o alimento verdadeiro? Quem é a bebida verdadeira? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que já veio, se fez presente no Natal, nós recordamos isso, se fez presente na sua primeira vinda como uma criancinha, cresceu, pregou, morreu numa cruz, ressuscitou. Um dia voltará em sua glória. Enquanto isso não acontece neste tempo de intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, Jesus se faz presente em nosso meio, em pelo menos 3 formas, que é o que nós estamos falando aqui hoje, que é o alimento da sua alma. Primeiro deles, palavra, Bíblia, engula, coma, leia, faça isso parte da sua vida. Segundo ponto, Eucaristia, comungue, confesse, esteja presente no santo sacrifício da missa. Terceiro, Santa Igreja. Você precisa fazer parte da comunidade. Você precisa estar num grupo, você precisa estar na missa, você precisa estar numa pastoral. Eu não sei o que você gosta de fazer, mas você precisa estar lá. Aquilo ali é corpo de Cristo. A Igreja Católica é corpo de Cristo e você precisa fazer esse presente. Então, meu irmão e minha irmã,
para concluirmos essa pregação, para que eu e você entendamos juntos isso, que você comece a perceber o quanto a sua alma está com fome, o quanto a sua alma está com sede. Você está sendo negligente. Há quanto tempo você está afastado da comunidade? Há quanto tempo você está afastado da palavra, da Eucaristia? Meu irmão e minha irmã, está na hora de alimentar a sua alma. Chega de palhaçada, chega de cristianismo barato, chega de cristianismo falso, chega de católico de IBGE, chega! Vamos ser católico de verdade. Vamos nos alimentar da palavra, vamos nos alimentar da Eucaristia e vamos nos alimentar da igreja. Vamos estar presentes e bebendo dessa água viva que desceu dos céus. Muitas vezes cantamos, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Nós sabemos, o céu desceu. Cristo, o pão vivo descido dos céus, veio até nós, porque o céu desceu para te dar a chance de ser salvo. Então está na hora de mudar de vida. Está na hora de sair desse seu comodismo e entrar numa vida comunitária de palavra, de Eucaristia e de comunidade. Meu irmão e minha irmã, essa é a mudança de vida que Cristo vem te pedir nessa partilha de hoje. A mudança de vida que te leva a ser um cristão católico verdadeiro, que vai viver a palavra, que vai viver a Eucaristia e que vai viver a comunidade. Que nós oremos juntos, pedindo mais uma vez que a Virgem Santíssima nos ensine a viver aquilo que é de Deus, a viver aquilo que é da palavra do Senhor. Que nós possamos viver a palavra, que nós possamos viver a Eucaristia, que nós possamos viver a comunidade, que nós possamos ser católicos verdadeiros, que Maria, que se fez serva, escrava do Senhor, que ela nos ensine a ser escrava dessa palavra do Senhor, escravos dessa palavra do Senhor, escravos da Eucaristia, escravos da nossa Santa Igreja, porque ali se faz presente nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos verdadeiramente católicos e que não tenhamos medo de professar a nossa fé, que esteja estampado em nossa face o alimento vivo que está presente em nós, na palavra, na Eucaristia e na igreja. Que tudo isso aconteça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, espero que você tenha gostado dessa partilha da palavra. Se gostou, se inscreve no canal do YouTube, compartilha este vídeo no Face, curte a nossa página e leva este conteúdo a mais gente que precisa ouvir essa palavra. Quantas pessoas estão afastadas da comunidade que você conhece, que eu conheço? Leva este vídeo, quem sabe ela escute essas palavras e seja um momento do retorno, que seja um momento da volta para casa. Católicos, voltem para casa. Nós precisamos voltar a ter um catolicismo vivo dentro de nós. A igreja precisa se fazer presente dentro de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que a graça de Deus desça sobre todos nós, e que a Virgem Maria interceda pelas nossas vidas hoje e todos os dias. Que Deus abençoe.